Gracias. No lleves esto así, no te vayan a robar. Al ratero ahí parte. Ah, es peligroso. Sí. Ela falou que quanto mais eu subir aqui, pior fica. Aqui, ó, já é um bairro mais simples, ó. Olha as casinhas aqui como são. O perigo é esse. Nessas viagens eu consigo perceber, assim, cara, a discrepância que tem uns lugares dos outros, sabe? Começando o vídeo de hoje, passando mal em algum lugar da Cordilheira dos Andes, no Peru. Nossa Senhora. Olha a cor da minha boca. Branca. Muito branca. Nossa, a gente tá mais ou menos a 4.500 metros de altitude, fazendo um monte de curva, muita curva, muita curva. E eu comecei a enjoar muito porque minha barriga tá muito ruim. Tipo, eu tô com muito... tá dando muitos gases e... nossa, tá muito zoado. E o ônibus vai toda hora pra um lado e pro outro. Essa janelinha aqui eu fechei porque tá um frio do caramba lá fora. Vou tentar voltar pra minha cadeira. Eita, que chegamos em Ayacucho. Cansados. Gente, cansados, estamos cansados. O mochilão aqui, ele pesa muito mais. Sim. Alarmou. É como se o mochilão pesasse muito mais. Falta um fôlegozinho pra nós. Aqui tem umas ladeirinhas, estamos caminhando pra ir pro Airbnb. Então já é a prova de fogo. Porque precisa de aclimatação, né? Precisa de... Afinal aqui é bem alto. Meu amor, e como você se sentiu na viagem de ônibus? Porque foi à noite, gente, então não deu pra gravar muito. Não tinha como mesmo. Gente do céu, geralmente eu sempre durmo, mas eu não consegui dormir. Era uma estrada assustadora. O ônibus jogava a gente para um lado, jogava a gente pro outro. Não dava pra dormir, né? Não dava pra dormir. E a gente olhava assim, porque a câmera não pegava muita coisa, né? Mas escuridão total, tipo assim, tinha parte da estrada que não tinha asfalto, que tinha uns penhascão pro lado. E o ônibus vira e vira e curva e curva e curva e curva. Foi tipo 8 horas de curva, 7 horas só de serra, de montanha, atravessando os Andes. Gente, chega, eu tô super cansada, tô só o pó, porque eu não consegui dormir. A Samara dorme sempre muito bem, ar, gente. até dentro do busão, você sentiu falta de ar? Nossa, foi sofrido, né? Foi bastante. Teve gente no ônibus que passou mal, eu ouvi gente vomitando, eu ouvi gente reclamando, um monte de coisa, meu Deus. É bem complicado viajar de ônibus aqui no Peru, viu? Olha as casas lá em cima do morro. Tomara que nosso Airbnb não seja lá em cima, não. Passando aqui, ó, uma feirinha pequena, mas uma feirinha de frutas, ó. Muito bom saber que perto de onde a gente vai ficar tem uma feirinha, ó, abacaxi, os abacatezinhos que eles têm, né? É. Como é que é o nome? Palta na Argentina e avocado. Avocado. Aqui. Bom, né? Tem uma feira perto, legal. É. Não sei se é todo dia ou se é só dia de fruta. hoje. Muita fruta. Legumes. Atravessar aqui no meio dos tuk-tuk. Tô gostando aqui do lugar já. Já deu uma cara que me animou um pouco. Vamos atravessar, meu amor? Vamos. Passar aqui, vamos ver se nós conseguimos. Aí a criançada fazendo arte. Eu era desse jeito quando era criança, daí pra pior. Tava conversando com a Samara umas coisas que eu fiz e a Samara falava assim: sua mãe sabe disso? Não sabe, viu, dona Neide? Umas coisas que a senhora não sabe. Não sabe mesmo, não. Olha os cachorros aqui embaixo do caminhão. Olha os cachorros. Tem uns 4. Eita, os cachorros tudo de buenas ali. Nossa, A galera bastante. trabalhando. Bastante. Bom saber. Ontem o Matheus estava comentando que queria comer algo de fruta. A gente sente essa necessidade, né? É, Aí hoje a gente tá passando caiu de aqui na paraquedas feira, aqui né? na feira, que tá muito bonita.
muito colorida, cheia de frutas. E agora estou bem louca, estou bem aqui. Olha o tampão de banana. É a casa da banana. As melancias. Olha o tampo. Muita melancia, ó. Gente, olha. Tá lotado. Muita. Caramba. O que você tá achando? Ah, gostei. Gostou? Gostei. Tipo, tem um movimento, tem uma vida. É verdade. Só é cansativo chegar. Falta o pouco, fôlego. falta 3 minutos a gente chega. É porque a gente tá naquele ritmo de caminhada de quem não dormiu nada da noite, de quem tá na altitude sem aclimatação, cansado com mochilão pesado, né? Olha as tia aí vestida a caráter, ó, as tismoças. Tismoças significa o quê? Fofoqueira? É uma pessoa tismoça. Não, uma pessoa fofoqueira. Agora pode ser que no caso delas não seja Seja isso, né? Ixi, pode deixar. Olha o tamanho. Gigante, hein? Tá pensando que é o brinca? Meu coração Aqui a gente tem uns 25% menos oxigênio do que vocês aí que estão na altitude normal. Caramba, tô cansada. Olá, bom dia. Bom dia. Bien. Pode não parecer na câmera, mas essa rua aqui parece uma escada pro céu de tão inclinada que ela é. Demais, socorro. Socorro. Ai, meu Deus. Fugiu. Fugiu não, botaram pra fora. Tá molando a faca ali, ó. Amolador de facas. A gente acabou de sair aqui pra encontrar um almoço. Os caras molando a faquinha na rua. Muito bueno está como hace Fica molado, hein? buenísimo. Una pierna fuerte. Gracias, saludos. Samara foi buscar aqui um refri pra gente. Vou experimentar Inca Kola quente, Essa porque bebida tá aqui quente. é a bebida predileta dos peruanos. Não falta na mesa deles. Em todo lugar tem. Aí eles têm o menu e aqui sempre eles têm uma entrada e depois o prato principal. Aí a entrada tinha uma sopa da casa e papas, que é... Huacaína. Como é o nome? Huacaína. Papas à la huacaína. Papas é batata, né? E aí a gente escolheu pra experimentar. Aí eles mandam essa entradinha, ó. E depois vai chegar o prato principal. E também a gente já viu que eles mandam tipo esse milho aqui também pra você ir comendo antes, né? Quase todo lugar aqui é assim, né? Tem uma entradinha, um negocinho e depois que vem o principal, né? Praticamente sim. É um molho meio... Eu acho que é meio picante. E aí? Picante? Não. Não? Gostou? Gostoso. Um molho diferente. Não sei dizer o que é esse molho, mas tá gostoso. Sim, ele pollo a la mostaza. Pollo a la mostaza. Eu pedi. Eu imaginei que era um polvo. Quer o quê? Um frango assado. Ela não imaginava como que era. Aí veio, ficou surpresa que ela esperava que fosse diferente. Mas a vida é assim. O do Matheus é como ele esperava mesmo, ó. Chuleta. Com arrozinho ou bisteca, mas primeiro eu preciso experimentar a Inca Kola. Ela me lembra uma Fanta que eu experimentei lá na Tailândia. Ah, não. É doce. Me Sério? lembrou? Aham. Eu não vou mentir. Eu gostei. Quanto tudo? Falou 12. 15 soles. E os pratinhos, a entrada, Duas coquinhas, a né? Dois coca refri. e a... Eles vêm almoçar aqui, a galera e fica assistindo o jornal, ó. As coisas que estão acontecendo aqui no Peru. Teve um terremotozinho, né, esses dias aqui, numa cidade região mais ao próxima. norte. E aí já foi, eu acho que 5 sismos lá, 5 tremor em 5 dias, alguma coisa assim. Aqui a gente percebeu que tem tantas bodeguinhas assim, ó, muitas tendinhas. Tem muitas por toda parte, tem tenda. E
vende de tudo, gente, ó. Vende fruta, vende ração de cachorro, de gato, vende sorvete, vende água, de tudo, Pão. tudo. Tem pão aí. Pão, ó. Você não come doce, né? Pode pegar. Essas duas bolachas com essas duas coisinhas aqui, 5 soles, né? Essa pipoquinha eu gosto muito, tem no Brasil. Samara tava doida atrás. Produto 100% natural. Eu gosto desse milhão aqui, mas eu prefiro a salgada. Essa é doce. Mas eu como também, vai. A gente tá numa parte alta da cidade, ó. A montanha lá embaixo e um monte de casa mais embaixo e mais em cima do morro também. Eu tava falando pra Samara aqui que eu vou chamar ela pra gente subir ali, ó. Aquelas casas ali, assim, ó. Lá no alto do morro. Como é? Como será que é lá? Uma coisa que fazia muito tempo que eu não via, ó. Os calçados, né? Os sapatos jogados assim no fio. E eu sempre ficava me perguntando por que que é, né? Geralmente era perto de colégio, né? Sempre tem esses calçados assim pendurados, mas até hoje eu nunca descobri não. Se é só de zoeira que joga lá pra ficar preso ou se tem algum significado. Bairrozinho super local, né? Super local. Tem onde se hospedar, porque tem uns hotéisinhos aqui, umas pousadas, mas totalmente bem local. Parou por quê? Cansado, falta de ar. Meu Tá Deus. pensando que é o brinca ficar nos Andes? É não. É doído. A altura da queda aqui, que se você vier aqui que você cai, ó. Meu Deus. Ladeirão. Onde a gente tá aqui, gente? Esse é o Airbnb. Aí, é aqui. E aí lá dentro é engraçado porque a pessoa que tem essa casa aqui, ela fez um monte de casa pra alugar. Aí lá no fundo tem. Aproveitou tudo, né? Tudo. Tudo bem aproveitado. Aqui nosso lar docilar. Aí aqui tem uma sala legal, tem uma TVzona aqui, ó, de boa. Aí aqui já é a rua, né, como vocês viram. Aí aqui eles botaram uma cama, mas aí quando você vem pra cá, é porque tá escuro, mas... Ah, tá aqui. Tem outra cama pra cá. E a cozinha. Aí tem o básico. Tá meio perto do pôr do sol. Samara tá trabalhando, não consegue sair agora de jeito nenhum. Eu vi que aqui pra frente tem um morrão e aí tem um mirante que dá pra ver a cidade inteira daí de cima de algum lugar. Parece que dá uma caminhada bem boa nessa subida aqui. Já vou tentar. Bora ver. Coloquei aqui no celular a altitude, ó, 2.880. Vamos ver quando a gente chegar lá. Rua toda cheia de areia. O pessoal usa aqui pneu na contenção. A casa que a gente tá é aquela lá embaixo. Uma pomba branca da paz. Olha que da hora. Os banquinhos aqui. As tias vendendo aqui uns negócios. Tem uma escadaria gigante. Eu não sei pra onde leva, mas o que me chamou a atenção foi aqui, ó. Esse jardinzinho verde aqui. O pessoal vem, ó, fica sentado, deitado aí de boa, ó. Bem característica as vestimentas das pessoas aqui, né? Como vocês podem ver. E daqui já dá pra ver um pouco ali da cidade. Agora é a hora da gente tentar descobrir aqui como que chega nesse tal desse mirante. As casas aqui, ó, elas ficam bem na beira do morro mesmo. E pra chegar lá, ó, olha o tamanho da escadaria que a gente vai ter que subir aqui. Rapaz, tem muito degrau aqui, viu? Meu irmão, é longe. Enquanto isso, o doguinho só de boa. Enquanto a gente sofre. Aqui, ó, já é um bairro mais simples, ó. Como dá pra perceber. As casinhas realmente são todas no morro. Muito tuk-tuk fazendo esse percurso aqui que eu tô, né? Vão subindo aqui, mas eu realmente quero fazer a pé pra ver como que é, né? O que que tem aqui.
que se viene pues trabajando con mucha antelación para la presencia. Hola. Sí. ¿Tienes una agua pequeña? ¿Qué? Agua. ¿De un sol, de 2 soles? Uno. Listo. ¿Dónde se va? ¿Cómo? ¿Dónde se va? Un mirante. Al mirador. Sí, mirador. Gracias. ¿Es derecho? Es derecho, el mirador. No Gracias. lleves esto así, no te vayan a robar. ¿Robar? ¿Acá? Ratero ahí parte. Ah, es peligroso. Sí. Ah, ok. Te agarran, te quitan. Sí, ok, muchas ¿Quién gracias. te va a defender? No hay nadie. Nadie, ya, ok. Pon siempre a tu adentro, a tu bolsillito así. Perfeito, muchas gracias. Aí, que bom ter entrado aqui para comprar uma água. E aí, cachorro? A mulher falou que é perigoso pra cá e que é pra eu ter cuidado com a câmera, porque não tem ninguém. E vão só pegar minha câmera e vão roubar e tem ninguém pra me ajudar. E aí eu perdi. É que já tá tão perto. Tô tão perto que eu vou continuar aqui. Ela falou que quanto mais eu subir aqui, pior fica. Que é bom que se eu for, que eu não deveria ir, mas que se eu for, é bom eu ir e voltar antes que anoiteça. Porque senão fica muito pior ainda. E eu andando aqui procurando um caminho, achando que era aqui pra frente. Criançada brincando aqui, ó. Pivete ali escondido, quase caindo. Mas não, eu tenho que subir isso aqui de novo, ó. Meu Deus. Bora lá. Não é escada inclinada normal não, tá? É muito inclinada. A galera que mora aqui tem um condicionamento físico muito bom, tenho certeza. Porque se você sobe isso aqui todo dia, nessa altitude, se você descer pro nível do mar, você é um monstro. E aí, nesse último take deu pra ter noção da inclinação? Merece o like, né? Pois deixa o like aí, por favor. Obrigado. Nossa, é difícil. Meu Deus. Olha os telhados da casa. Tem tipo uma igreja no telhado da casa. Acho que tá dando pra ver aí. Olha como é a fundação aqui das casas, ó. Na pedra. Do nada, um monte de galinha. E é isso, as galinhas. Cheguei aqui num lugar que eu acho que aqui já é mais a periferia deles, né? E eu tenho que subir aqui, segundo o mapa. Esse negócio de pneu aqui. Espero que eu esteja no caminho certo. Vamos ver como que é. Explorar mesmo aqui. Se meter aqui nos buracos. E ver o que é que a gente encontra. Ó. As casinhas aqui como são. Nossa, não imaginava. Olá, buenas tardes. Gente, o acesso dessas pessoas pra rua é esse. Olha isso daqui. Nossa, é muito difícil. Eu é que sou teimoso, mas ó, como é que tá meu coração. Mas é o tipo de coisa que eu queria ter descoberto. Uma criança sendo criança. Eita caramba, fica aí, fica aí. Não vem aqui não. Não vem não. Não vem não. Nossa, a tia tá vendendo em cima da casa dela alguma coisa ali, ó. Que legal. E o cachorro latindo pra nós. O poeiral que sobe. Essa aqui é a parte mais afastada de Ayacucho, né? Em cima dos morros. Quando a gente chegou, eu queria muito ver como era. E depois vou tentar dar uma volta melhor na outra parte lá, se eu sobreviver. Olá, hay una capelita para acá?
Acá, muchas gracias. Eu vi que no mapa, quando eu vim em casa, tinha uma capela por aqui e que tinha um mirador perto. Esse barraquinho, gente, todo de madeira e metal. Não sei o que é ali, mas a tia tá protegida com a criancinha ali, ó, pelo um plástico. E do nada, um monte de ovelha correram. Eita! O cara pastoreando com um cachorrinho e as ovelhas foram-se embora. Eita! Eita! Vai, ovelha, pra tu não apanhar. Eita, carreira, medonha. Aí aqui é a capelinha, ó. Capelinha pequena, na pedra. Bonita. Não tinha visto nenhuma foto. Mas olha que legal. Deixei aí 2 soles para ajudar aí na capelinha. E lá dentro é muito quente. Mas é bem quente por causa das velas e lá é pequeno, né? Então fica muito quente. E daqui de fora, ó, dá pra você ver a cidade inteira basicamente, ó. Desde a montanha a cidade se estende até as outras lá, ó. Fica no vale, ó. Toda a cidade. Bem bonita a vista. E interessante ver o pessoal pastoreando aí as ovelhas. Não imaginava que ia ter por aqui isso. Não sei porque eu não imaginava, mas enfim. Valeu ter subido até aqui. Aqui o pessoal vende flor, refrigerante, vende algumas coisinhas, ó. Tem tipo uns quiosques bem de frente à capela. Tava ouvindo essas senhoras aí conversar. Elas não estavam falando espanhol não, tá? Elas estavam falando um idioma aí diferente. E eu acredito que se chama o Quechua, que é um idioma nativo deles aqui. E aí eu não entendo nada. Quadrazinho aqui, ó. Galera jogando. E aí, brother? Olha que bonita aquela nuvem ali. Que tá crescendo. Olha agora. O perigo é esse. Rapaz. Aí é um perigo grande, cachorro. Ó, aqui é um ponto de reunião em caso de emergência. Aqui provavelmente seja de terremoto. Provável. Samara assistindo esse vídeo nesse momento tá pensando assim, ó. Que bom que eu não fui. Só pra vocês terem noção, ó. Só dessa pista aqui que eu tô subindo já são 3 km 170 metros. 3 km 180. E ainda falta. Se seguir direto aqui, vai pra um vilarejo. Eles deixam uma placa aqui de cuidado, né? Falar que aqui tem muita exposição a pó e sei lá mais o que. Não sei o que estava escrito. Vamos ver aqui como que é. Aqui tem uma outra capela. Vou descer aqui pra ver. Eu desci pra ver, mas é só a capelinha mesmo. Não tem mais nada. Eu tenho que subir pra ali pra poder ver as coisas. Aqui chama de Mirante da Cruz, né? Porque tem a capela aqui, tem essa cruz. Bastante gente veio pra tirar foto da cidade, ó. Só que veio todo mundo de carro, né? Todo mundo de carro. Só o abestado aqui que veio a pé. E não é por nada não, porque parece que tá quebrado. Mas quem é que se balançava feito doido num balançador desse aqui, hein? Que dá pro precipício ali, ó. Cidade lá embaixo. E infelizmente eu vi que tá fechado, ó. Até 6 horas. Infelizmente, vi a pé gravando e tal, cheguei atrasado. Eu cheguei 6h05. Porque eu tinha visto essa parada aqui da hora, ó, uma pontezinha aqui, ó. Que você vai ali para aquele ponto e aí tem uma vista do mirante da cidade toda, né? Umas casinhas ali no meio do morro, gente. Olha aquilo. As casinhas muito simples, muito, mas muito simples. Coloquei um moletom aqui que esfriou muito aqui em cima, né? Afinal, subi bastante.
Aí subi para 3.200 metros praticamente. E desse lugar o que tem para fazer é só olhar a vista da cidade realmente. Agora bora descer antes que escureça. Dica de direção aí pra galera descendo serra, ó. O cara vem com o pé no freio o tempo inteiro. Não façam isso. Coloca uma marcha reduzida aí no carro. Se for manual, e se for automático, coloca lá. Tem a reduzida também, né? Enfim, aqui eu desceria de segunda, no máximo a terceira marcha. Acredito que segunda, porque aqui é muito inclinado. Tô sentindo o cheiro do freio dele. Capaz de perder o freio daqui pra chegar lá embaixo. Mas olha que bonito tá ficando por ali. Criança raiz, como que é, ó. Olha isso, ó. Na beira da casa, gente, segurando só no ferro ali, ó. Falando aqui com o povo, ó. Eita, criança raiz, é isso aí. Eu era desse jeito, viu? Pergunta minha mãe. Tem tanta coisa que minha mãe nem sabe. Se minha mãe soubesse. Mas já sobrevivi, mãe, tá tranquilo. A senhora nem sabe que eu caí de cima da laje de costas uma vez, né? Pois é. Aquela vez que eu bati a testa no chão, que ficou o galo até hoje aqui na cabeça também, né? Tentei esconder, mas não deu. Pois é também. Galera, eu tô vivo porque é pra estar vivo. Porque o tanto de coisa que eu já passei na minha infância, adolescência e tudo mais, e fase adulta, complicado. Essa cidade aqui é conhecida como a cidade das igrejas. É uma cidade pequena de 100 mil habitantes, mas que tem mais de 30 igrejas. E mostrei 2 capelinhas, né? Quem quiser ver umas igrejas bonitonas aí, a Samara gravou. Galera, a bateria da câmera descarregou bem na hora que eu tava perguntando para um pessoal que tava se eu conseguia descer por aqui, né? Tinha assim umas 8 pessoas juntas, eram tipo assim uns 4 crianças, 2 adultos e uns 2 adolescentes. O pessoal, quando me viu, começou foi tipo a se esconder, e os 2 que ficaram tipo com cara de assustado, assim, como se nunca tivesse, como se eu fosse um ET. Juro, eita, quase. Juro pra vocês, acho que eles nunca tinham nem visto alguém de fora, porque essa cidade, meu Deus, não é uma cidade turística, né? Então, vou prestar atenção aqui no meu caminho, senão vai cair aqui. Porque descendo é mais perigoso de escorregar do que subindo. Nessas viagens eu consigo perceber, assim, cara, a discrepância que tem uns lugares dos outros, sabe? Poder de compra, tudo. Gente com nada e gente com muito. Mas é a realidade do mundo. Infelizmente é assim, né? Então, o que a gente puder fazer aí para melhorar um pouquinho aí as coisas, a gente tem que fazer. Mas uma coisa que eu sei é que, infelizmente, uma andorinha não faz verão. Então, a gente não consegue mudar tudo sozinho. Imagina subir isso aqui todo dia, uma senhora assim, com esse peso todo. Difícil, ó. E aí, será que é uma vida fácil? Nem um pouco. Às vezes a gente reclama de barriga cheia. E a vida é difícil para muita gente, é mais difícil mais para uns do que para outros, né? Muita gente acha também que a minha vida é uma maravilha, que a vida da Samara também é uma maravilha. Para vocês terem ideia, deixa eu só ver se eu não tô perdido aqui, acho que não. Para vocês terem ideia, o canal não tá nem se pagando no momento. A maioria dos meses ele não se pagou. E tem gente que acha que a gente tá viajando, porque a gente é rico, porque a gente é filhinho de papai. Gente, eu cresci numa favela, minha casa é muito humilde, não mostrei pra vocês, é muito humilde. Um dos meus sonhos é tirar minha mãe daquela casa. E se eu não puder realizar... Eita, ó. E se eu não puder realizar, o meu sonho é pelo menos reformar a casa pra ela. Então tô tentando também, né, conseguir fazer minha vida. Isso aqui também tem os momentos de lazer, os momentos difíceis, os momentos complicados, os momentos perigosos, cansativos. Então tenho muita esperança aí que eu consiga realizar meus sonhos e realizar o sonho da minha mãe também. Mas para isso a gente tem que ralar. Por mais que para muita gente ache que isso aqui não é um trabalho, já ouvi muita gente falando que o Matheus é vagabundo. Vai arrumar um emprego, Matheus, volta para casa, é coisa de vagabundo, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Muita gente que não entende, mas é assim mesmo. Uma coisa que vocês não sabem, por exemplo, eu queria muito ter condições de, no momento aqui, pagar um plano de saúde bom para minha mãe.
e eu não tenho condições ainda. Minha mãe, ela já tá com a visão muito comprometida. Ela teve um diagnóstico tarde de glaucoma e catarata, e eu morro de medo da minha mãe perder a visão dela. E me deixa muito triste, cara, eu não poder ajudar minha mãe, ajudar minha família com esse tipo de coisa. Eu não consigo nem imaginar minha mãe perder a visão dela. Não vou mentir, eu já pensei em desistir inúmeras vezes disso daqui, do canal, parar de gravar e fazer outra coisa, mas eu tenho tanta coisa que eu preciso cumprir ainda que eu não posso e não vou. Então preciso continuar com as dificuldades. Às vezes a gente tem que fazer coisa que a gente não gosta também, não só o que a gente gosta. Eu gosto muito de gravar os vídeos pra vocês, eu gosto muito de conhecer lugares novos, pessoas novas, culturas novas, é sempre muito interessante. Mas, cara, por trás dos bastidores tem muita coisa difícil, muita coisa que as pessoas não veem e elas criticam. E tudo bem, muita gente diz assim, tá na internet, eu posso falar, posso criticar, mas você não sabe a verdadeira vida e a realidade de uma pessoa. Mas enfim, já falei demais. Minhas pernas aqui, ó, eu tô destreinado, aqui é muito alto, foi muita subida, minha perna tá tremendo de uma forma absurda. Eu tô descendo a escada aqui bem de boinha, mas ela tá, ó a tremedeira, meu Deus, deixa eu ver se dá pra vocês verem. Não dá não. Então, sei que muita gente fica me pedindo mais vídeo, e eu quero muito fazer mais vídeo pra vocês. Essa etapa agora de voltar a viajar, tô pegando no tranco, pegando o ritmo aqui de novo. Meu Deus, minha perna tá tremendo muito. Então a única coisa que eu peço de vocês pra me ajudar é o like, é assistir o vídeo, é compartilhar com um amigo, é esse tipo de coisa. Não precisa de nada além disso. Um comentário também, comentário ajuda muito. Comentário, like, hypar, impulsiona bastante o vídeo e ajuda a gente aí a fazer mais vídeos pra vocês, chegar mais longe, conhecer mais lugares, fazer uns rolês mais da hora, que a gente sempre sonha em fazer também, conhecer vários lugares e infelizmente não dá pra conhecer. E aí, tá pronto? Tá super. Dei um rolê hoje, viu? Hoje foi um rolê. Mas aí, nesse rolê eu vi um lugar que eu queria mostrar pra Samara, levar ela lá, e aí vou levar ela agora. E aí vocês vão ver também onde é. Bonito. Racha de tuk-tuk. É o racha de tuk-tuk. Graças. Cansou, nega, de andar de tuk-tuk? Não. Gente, eu nunca subi uma serra de carro ou algo assim. Eu tive a sensação que não ia acabar, não. De tuk-tuk. Que lindo que é. Trouxe a Samara num lugar aqui que tem a vista da cidade à noite. Olha lá o que tem ali, ó. Ai, meu Deus. Tá tirando foto ali numa cobra. Samara tem medo de que cobra. essa cobra, quando você toca nela, você vai ter sorte de 2026 pra frente. Eita, então vou tocar. Tô brincando. Tá linda a vista, tá maravilhosa. Olha isso. Engraçado que essa parte da cidade dá pra ver que tá com LED branco e a outra lá tá com aquelas lâmpadas. Ou é as antigas ou é LED amarela. Meio a meio, dividido. Uhum. E lá de baixo ali, ó, tem a praça principal da cidade, lá longe. É mesmo, tá muito bonito porque dá pra ver que tá bem enfeitado das coisas de Natal. E esse lugar aqui, pelo que eu entendi, ele é tipo um lugar que você entra pra tirar foto. Basicamente, tem um restaurante pra lá, mas é que as pessoas podem pagar pra tirar foto. Se você vier durante o dia, você paga 5 soles. E durante a noite, tipo, eu e a Samara paga 10 soles cada pessoa pra tirar foto. Mas a gente não vai pagar nada, né? A gente vai comer. A gente vai comer aqui, vai Pois consumir. Aí eu achei que a Samara ia gostar daqui. Tem bastante coisa, gente. Bastante lugar pra foto, lugar pra foto. A galera que quer tirar uma foto bonita com a vista da cidade assim ao fundo. Esse lugar é top. Eu nunca tinha visto um lugar estilo esse aqui em nenhum lugar. Eu também não, sabe por quê? Porque aqui, além de ter, não são mesas
normais. Tem as casinhas, as cabaninhas. Pra Parece você um comer. labirinto assim. E aí você entra, come. Tem umas que tem as portas fechadas. Muito da hora, Muito né? legal. Só que nem tudo são flores. A gente achou meio bagunçado, assim, de pedir comida, de achar lugar. Porque, tipo assim, não tem uma mesa pra 2. Não, tipo assim, senta aí em algum lugar aí. Aí você sai rodando no labirinto que tem É aqui uma pra briga. encontrar o lugar. Por um Pois lugar é. o rapaz queria tomar o nosso lugar, Matheus fu. Deixei não, Não filho. deixou, Eu não. sou do Brasil, mas rapaz. O pior que eu achei engraçado, porque eu percebi na hora, por isso que eu te falei, eita, fi, o Matheus foi igual um percebeu que eu foguete. foguetei na frente do cara, mas porque não tinha o que fazer, não. Na nossa frente. Eu esperando, o cara queria roubar minha vez, fi, aqui não. Aqui é competido, É, viu, gente? e a comida Os demora, lugares. né? Disseram E ela que uma falou hora. que é uma hora e meia. É bastante e aí, tempo. Quando você consome, você tem esse labirinto inteiro aqui pra você É, andar. a gente vai mostrar um pouco pra vocês aí. E eu percebi que cada espaço significa algo. Tipo, às vezes é um lado, sei lá, floresta, o outro, Aham. sei lá, um negócio de gnomos, assim, sabe? Teu cabelo tá cheio de estática e tudo coisado assim. Ela vai mandar eu cortar esse take, certeza. E agora é a parte do mundo místico. Um elfo, É um elfo? né não? Sei lá. Ele é pequeno, tem um buchão e um cinto, não sei. Talvez seja um elfo. Oi, meu amigo elfo. Quem já assistiu os Desencantados. Desencantados? É um desenho pra adultos que tem um elfo que eu e o Foi Matheus engraçado pra caralho. Cultura Wari, que o Wari eram os povos que estavam aqui, gente, ó, há muito, muito, muito tempo. Ó que da hora. Diz aí que isso aqui é da cultura Wari, ó. Acho que é o último brinquedo. É uma moto aqui que veio lá da Espanha. Vou tirar uma foto de moto. Vai. Nunca tiro foto minha pra lembrar dos lugares. Pronto, tirei uma. Quem lembra disso aqui? Joga no Super Mario. Aquela pedrazinha caindo assim, ó. Vamos adentrar a Capela do Diabo. Eita! O nome é esse mesmo, né? Que tava lá? É. E aqui, ó, é bem comum eles colocarem essas oferendas porque eles acreditam em alguma coisa. É. Mas a Tá galera aí, ó. E tá aí, coloca tem o dinheiro, cigarro. ó. Chocolate, bombom, faz pirulito, pedido agora pra bebida. Não sei não. Aqui, ó. Eu tava botando a cara do lado errado. Uma ponte aqui, ó. Bora? Bora lá? Samara tem medo de altura, gente. Vai ser mais um medo que ela vai ter que desbloquear agora. Entra por aqui? Entra por cá? Sim. Ah, Entra aí, ó. Eita. Balança, hein? Ó, é de corda e madeira. E balança. Quer que eu tire uma foto sua aqui? Não? Mas vira, deixa eu tirar. Só pra relembrar. Balança, viu? Tá quase, meu amor, tá quase. Você consegue. Vai que você consegue. É isso, vai. Conseguiu. vai ter um problema em subir Na casa na árvore, você vai na subir? casa da árvore. Quem aí dos pais já prometeu casa na árvore e os pais nunca fizeram? Nunca cumpriram, né? Alguma recomendação? O Tico, garoto que trabalha Ele aí, fica tomando conta aqui, galera, das coisas, com um apito na mão. Sei, olha tu Brasil. Brasil? Brasil, sim. Ele fica com esse apito dele na mão aqui, ó. Galera faz as coisas erradas, ó. Passa, a Mara tá aventureira hoje, viu? Tô gostando de ver. Quer subir mesmo? Sobe. Rapaz, é uma escadinha do jeito da que eu caí. Nada não. Ui. Ai, 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 é amor. É amor. Ai, cansei. E essa é a vista completa da cidade de Ayacucho. À noite. Se você Aí chegamos aqui, já tava a nossa comida. A moça tava descendo a escada na hora, né? foi, ela falou assim, lá em cima tá sua comida.
Ainda bem que parou de ventar, porque aqui, frio. Aí a gente tá aqui, nossa mesa, tem esses lugarzinhos reservados pra comer, ó. O pessoal ali comendo ali do outro lado, ó. Aqui do nosso lado também, por toda parte. Estamos famintos. Muito faminta, mas olhe isso antes. Olhe. Lomo saltado, um prato super típico daqui do Peru. Clássico demais, né? Top, quando vocês vierem, lomo saltado. Tá muito bom. E quando a gente tá com fome, ele é melhor ainda, né? Nossa, com certeza. E hoje de tarde eu vim depois daqui ainda, eu ainda caminhei um pouco mais do que esse lugar aqui. Aí a Samara, quando a gente tava vindo, falando, você caminhou isso tudo? Aí eu falei, aham, aí beleza. Aí ela ria a cada 1 minuto, ela acho que ela lembrava. É, gente, E ela muito ria. alto, muito longe de onde a gente tá. E o Matheus subiu aqui a pé. Meu Deus. Que é legal, mas aí ó, conheci um lugar da hora que eu jamais iria conhecer se eu não tivesse ido pra andar. Te trouxe, querendo ou não, aqui pra você ter uma vista boa e vocês também acompanhar a gente aí. Achei que valeu a pena a minha caminhada. Aí quem não deixou o like na hora que eu pedi, podia deixar o like agora, né? Deixa o like aí, galera. Mas a gente vai encerrar o vídeo de hoje por aqui. Vamos comer que a gente tá morrendo de fome. Senão a comida vai ficar fria, porque aqui o ventinho passa e gela ela. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se não tá inscrito ainda no canal, se inscreve. Compartilha e manda pra um amigo. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, galera. Fica com Deus. Vai, você consegue. Pode ir até onde? Até onde for branco você pode ir. Meu Deus, é muito alto.